de Deus. Shalom, Adonai. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Sabe o que acontece quando nós estamos aqui na frente? Eu louvo a Deus pela nossa vida. Mas conforme o amém do povo, é o modo que o povo nos recebe. Quando o povo diz assim, amém, é a impressão que só não quer que a gente pegue, não quer que vai embora logo, né? Mas quando o povo vai assim, amém, então, o povo é muito bom, né? Louvado seja o Senhor. Mas, como nós não estamos ligados em aplauso nem coisa nenhuma, eu louvo a Deus pela sua vida. Aleluia. Sinceramente, eu sei que é costume de vocês aí, mas não é. Só essa igreja aqui que eu vi isso. Quando chegou a menininha e ungiu a minha mão, nossa, eu nunca senti tão ungido igual nessa vez. Verdade. Vocês é uma igreja muito grande, né? Se existe alguma pessoa que Jesus, que Deus ouve a oração, é de uma criança. Agora de uma criança que unge, pastor. Nossa, é para pular da alegria, só que eu não pulei, mas eu fiquei muito feliz com isso. Senti ungido. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. A partir de agora, o pastor me deu a palavra, a partir de agora eu tenho quanto, pastor? 3 horas para falar, né? Agora sim. Agora você não fala, amém. Aleluia. A partir de agora eu tenho 20 minutos, né? 20 minutos para fazer uma mensagem que demoraria mais ou menos umas 2 horas, mas eu vou fazer um esforço para fazer em 20 minutos. Amém? Glória a Deus. Feche os vossos olhos. Grande Deus. Senhor amado, eu estou agradecendo o Senhor por esta oportunidade, por esta graça. O pastor me ungiu, Senhor, orou por mim, e eu senti, Senhor, abençoado. A menininha, Senhor, ungiu minhas mãos, eu senti, Senhor, ungido. Então, Espírito Santo de Deus, é aquilo que eu tenho falado para o Senhor. A palavra, Senhor, a voz, Senhor, é a minha, Senhor, para que o povo entenda, mas a palavra, Senhor, é a tua. Em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Você pode só sentar um pouco? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero basear nisso que eu vou falar para você, é um testemunho, mas é um testemunho em forma de mensagem, porque dar um testemunho e sair correndo é a coisa mais simples que existe. Mas o povo não recebe a bênção, não sabe porquê, não conhece o segmento das coisas, o caminho de Deus. É muito fácil, eu estava doente, o pastor orou por mim, eu vim aqui na igreja, eu fui curado, aleluia, glória a Deus, e fico por isso mesmo. Assim, a igreja muitas vezes não é abençoada, né? Mas o objetivo desse testemunho é para crescimento da igreja. É esse o meu objetivo. Por isso eu coloquei diante do Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero dar um testemunho. Eu coloquei na sequência, pastor Paulo, eu coloquei nessa sequência. Eu quero dar um testemunho na igreja que eu frequento, na igreja do pastor Alberto, né? Eles chegaram aqui ontem, não pude vir, né? Mas a igreja veio. E na igreja da minha esposa é pastora da igreja quadrangular, lá aqui do São Guilherme, ela é a terceira pastora da igreja. Primeiro é o pastor Tadeu, depois a esposa dele, né? Nada mais justo, e depois é a pastora Josefina, que é a minha esposa. Então é claro que essas bênçãos eu estou recebendo da igreja que eu frequento, do ministério que eu frequento, que faz parte dessa igreja, e do ministério quadrangular, que faz parte da igreja da minha esposa. Amém? Eu estou assim protegido, eu vou explicar
explicar para você por quê. É baseado nisso. Então eu coloquei diante do Senhor. Senhor, eu quero dar esse testemunho na igreja que eu frequento, que o Senhor me colocou, que é um altar, que o Senhor me chamou para te adorar. E também na igreja da minha esposa, que é a igreja que o Senhor colocou lá. E eu pedi que o Senhor colocasse no fogo do altar. E o Senhor colocou lá. Então lá fogo do altar também, né? E depois a igreja do pastor Paulo, que é muito amigo da gente, a gente admira muito, e um homem de Deus que está trabalhando, fazendo aquele esforço que o Senhor sabe, então que seja assim na igreja dele também. Coloquei essa igreja diante do Senhor, nessa sequência. E nessa sequência, pastor, está acontecendo. Você percebe que então é de Deus, né? Então é de Deus, você tem que é de Deus. Eu quero fazer o seguinte. Salmo 119, verso 92. Você que está com a Bíblia na mão, você pode seguir. Diz assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, continue procurando, sem problema nenhum. Muitas vezes nem eu não consigo achar na igreja. As crianças acham mais depressa do que eu, viu? Vamos lá, erro nenhuma, não tem problema nenhum. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Se a tua palavra não fosse a minha segurança, há muito que teria perecido na minha aflição. Como está na tua Bíblia? Alguém pode ler para mim aí? Isso. Como está lá, pastor? Vai em outra versão. Aqui tem outra versão, faz favor. Se a tua lei não for toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Isso, se a tua lei não fosse toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia, né? Na versão de Almeida corrigida. Tem Almeida atualizada, acho que parece que diz a mesma coisa. E da minha diz a mesma coisa, né? Se a tua lei não fosse a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Mas é na versão de Almeida. Agora na versão do pastor Levi, está assim, ó. Também tem versão também, eu pensando o quê? Assim, se a tua palavra, Senhor, não fosse a minha segurança, há muito que eu teria perecido na minha angústia. Essa é a nossa versão. Louvado seja Deus. Povo de Deus, nós dependemos da palavra de Deus para viver. Não tem apego. Em outra ocasião da minha vida, eu passei por problemas difíceis e eu cheguei até a pedir para morrer. Mas, Senhor, tira a minha vida, não aguento mais esse tipo de problema. Quem sabe você tenha passado por esse tipo de problema, que tenha até querido sair desse mundo, que a terra abre você e vai para o buraco e some, desaparece, pega um avião, pega um foguete e vai para a lua, só que não tem foguete para ir para a lua. Não está na sua mão, então como é que fica? E também a terra não vai se abrir para te engolir, porque esse negócio já foi. Então o que a gente pede, Senhor, não aguento mais aquela angústia, né? Quero morrer, Senhor. Mas veja bem, nesse tempo, o Senhor veio a mim, o Espírito Santo, como eu estou falando com você, com voz audível e inteligente, você está me entendendo? Ele disse assim: covarde, levanta daí, porque a minha graça te basta. Povo de Deus, quando você recebe essa repreensão do Senhor, você ou cai no chão, ou você sobe. Eu caí. Eu estava sozinho em casa, de madrugadão, umas 2h30, 3 horas da manhã, escuro, né, de noite, né, com a luz apagada, tudo escuro. Acendeu uma luz assim como se fosse uma solda elétrica, pastor, que toca assim você. Solda elétrica de dia já é ruim, né? Agora faça a base de noite, assim, só aquilo assim, tchá, que clareou tudo, e daquela luz saiu uma voz assim: covarde, levanta daí, porque a minha graça te basta. Então, povo de Deus, nós dependemos da palavra de Deus para viver, né? Eu escrevi o testemunho
Porque por alguns motivos. Pela idade, né? Depois dos 60, você começa a esquecer as coisas. Você está focado num assunto, depois que você vai falar, desaparece. Você perde o sentido, né? Então eu escrevi, mas não pode ser isso, não feio. Outra coisa é que a pessoa de idade, depois de 60 anos, muito mais capaz, 60, vai parecer menos um pouco, né? Aí começa a ver a experiência que a gente tem, né? Eu tenho 70 anos de escola dominical, nasci na igreja, né? Até hoje. Então, devido a essa experiência, você começa a devagar. Eu pego um assunto, pego outro, vai para lá, ó, eu pego o sentido da mensagem. Então, para evitar isso, eu escrevi. Eu fui criticado por isso já, por isso que eu estou falando para você. Então, o Senhor da igreja que eu preguei, falou assim, mas você escreveu, você não dá oportunidade para o Espírito Santo falar, você que escreveu. Mas não é isso. É por isso que eu escrevi. Amém? Quem concorda comigo, ele também. Amém. Ainda bem que você concordou, senão eu estava frito. Ó, continuando então. Nós dependemos da palavra de Deus para viver. O Espírito Santo diz, a minha graça te basta. E me chamou de covarde. Quando você é repreendido pelo Senhor, é porque o Senhor te ama. Não é que o Senhor não me ama, não. O Senhor me ama, por isso ele chegou a me repreender. E dali para cá, foi ontem, né? Foi em 1972 que eu tive essa experiência. Foi ontem. E desse tempo para todas as coisas que eu vou fazer, eu digo assim, Senhor, o Senhor me deu a tua graça, eu estou debaixo da tua graça. Espírito Santo, vamos comigo, porque tu estás comigo, tu és a força da minha vida, o Senhor está perto e eu estou debaixo da tua graça. Não tem jeito. Não tem jeito. Foi o que eu fiz essa semana. Falei, Senhor, eu vou lá na igreja, se assim o seu nome da rua, o Senhor sabe. A igreja que é dirigido pelo teu servo, Paulo, falei seu nome lá, na graça do Senhor. Né? Então, esse Espírito Santo, vamos comigo. Eu estou debaixo da tua graça e vou levar, Senhor, a tua palavra para crescimento da igreja. É esse o objetivo, desde o começo. Então, povo de Deus, depois desses acertos, eu tenho 3 versículos da Bíblia que é o meu dia a dia. É exatamente isso. O Senhor está comigo. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor está perto. Quando eu levanto, eu memorizo esses versículos. Eu falei para minha esposa, eu escrevi e botei na porta da geladeira assim. Então, cada vez que você vai lá pegar um sorvete, começar por aí, né? O Senhor está comigo, o Senhor está perto, o Senhor está perto. Você vai pegar uma mistura lá na geladeira, pegar um leite, pegar uma... Você vai lá. Então, ficou na porta da geladeira. Para que você tenha esse lembrete o dia inteiro. O dia. E assim você tem a palavra de Deus na sua mente, dirigindo a sua vida. E mais esse versículo foi minha experiência neste tempo agora. Deuteronômio 33, 27. Se você tem a nossa Bíblia, abra Deuteronômio 33, 27. Quem achou, pode ler comigo. Isso, a gente vai ler no tempo. Louvado seja Deus. Leia a sua versão, depois eu vou ler a minha versão, que é a da Cruz. Deuteronômio 33, verso 27. Deuteronômio é Velho Testamento, é o quinto livro da Bíblia. Fica lá do Gênesis para cá, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué, não Samuel, assim por diante. E achou de amém? Tá bom, lê amigo. Bem forte. Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti estende os braços eternos. Eles expulsam o inimigo de
diante de ti e disse: destrói. Glória a Deus. Você ouviu? Ele lançará o inimigo de diante de ti e te diz: destrói. Quem vai destruir é você. Não, Senhor. O Senhor segurou o inimigo, deu na sua mão e te disse: destrói-o. Se você não destruir, o inimigo faz assim: está vendo, Senhor? Agora sim, essa eu ganhei. Mas se você bater o pé e expulsar o inimigo, ele vai embora, desiste a vida, porque é a ordem de Jesus. Amém? Enquanto o nome de Jesus não tem apelo. Louvado seja o Senhor. Guarda bem isso. Guarda bem. Para ter. Foi uma das coisas que eu disse para o Senhor. Né? Falei: Senhor, estou assim, assim, assim. Já digo para você já. Estou assim, 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 Senhor. O que eu faço? Aí veio essa palavra, o Espírito Santo colocou no meu pensamento, no meu espírito, e por debaixo de ti estão os braços eternos. Aí, Senhor, mas o que eu faço com isso? Vai em frente. Aí eu sabia que estava no livro de Deuteronômio, mas não sabia exatamente o capítulo nem o versículo. Então eu fui lá e abri a Bíblia, procurei a passagem, abri quase certo. Aí dei uma virada de folha e li lá: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estão os braços eternos. Ele lançará o inimigo de diante de ti e te diz: destrói-o. Aleluia. Amém, povo de Deus. Guarda bem no vosso coração. Guarda bem. Para ter autoridade sobre o inimigo, é preciso que aconteça 3 coisas na sua vida. É preciso que aconteça 3 coisas na sua vida. Primeiro, aceitar Jesus é coisa básica. Primeiro, descer as águas do batismo. Segundo, participar da ceia do Senhor. Terceiro, ser dizimista. Descer as águas do batismo, participar da ceia do Senhor e ser dizimista. Trazer o vosso dízimo no altar do Senhor. Aí você tem autoridade sobre o inimigo. A ceia, você desce as águas do batismo. A gente ouve muito pregar, pastor Paulo, que não é o batismo que salva. Quem salva é Jesus, e é claro. É certeza. É Jesus o Salvador. Mas Jesus assinou o seu testamento na cruz do Calvário. Jesus assinou o seu contrato de locação na glória celeste, na cruz do Calvário. E entregou na tua mão quando você aceitou Jesus. E disse: é teu. Agora, um contrato de locação, pastor, sem assinatura do inquilino, não tem valor. A escritura da sua propriedade sem a sua assinatura não tem valor. Pode ter a assinatura do antigo proprietário, do juiz, do seu advogado, de quem quiser, mas se você não colocar a sua assinatura, não tem valor. Se você paga aluguel de casa e tal, tem lá a assinatura, né? O contrato de locação. Então, o dono que te autorizou a morar na casa dele, o advogado do dono perante a justiça que assinou, mas se você não assinar, não tem valor. Qualquer um põe você para fora de lá e mete você na cadeia. Você não mora na tua casa e você não pode mandar embora, porque você não assinou o contrato. E nem reclamar, nem levar à justiça, nem chamar a polícia, nem chamar ninguém. Você não tem autoridade. Agora, quando você assina, daí não tem quem mexa com você. Tá certo? Você está protegido pela justiça.
quando você desceu as águas do batismo, figurativamente, você mergulhou e levantou. E não aconteceu nada, né? Oh, que beleza! Você era um pecador molhado, era um pecador enxuto, pegou um pecador molhado. Oh, que beleza! Mas acontece o seguinte: se o ministrante, pastor Paulo de seu batismo, ministrou, né, fez a cerimônia de batismo. Se ele pisasse na tua cabeça, deixasse você 10 minutos debaixo da água, literalmente você morreu. Não tinha mais igreja, tinha acabado. Mas acontece que ele não é lembrou, ele é juiz perfeito, por isso que ele está aqui. Não ia fazer e não fez isso. Mas se ele fizesse isso, você morria no ato. Então o que aconteceu? Jesus morreu no ato, te salvou, te deu um contrato de locação de morada na glória celeste. Ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu não diria nada para vocês. Mas aí aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Quando você desceu as águas do batismo, você assinou o seu contrato de locação de morada na glória, e ninguém vai conseguir botar você para fora, porque você tem autoridade no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você tem autoridade. Se você ainda não desceu as águas do batismo, aceite no primeiro batismo, vá correndo na frente do pastor e pula nas águas lá, perto dele, que ele tem que descer você as águas do batismo. Mas aceite Jesus primeiro. Essa é uma outra história que depois na hora o pastor vai explicar para você melhor. Mas quero que a igreja saiba disso. O batismo tem um valor muito grande, espiritualmente grande, que você precisa saber. Contrato de locação na glória celeste. O inimigo não pode invadir a tua casa. Olha isso. Ser dízimo e participar da ceia garante a tua salvação, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Garante a tua salvação. Participa da ceia. A ceia garante a tua salvação e garante a tua saúde, porque Ele levou sobre si os pecados, a nossa enfermidade Ele levou sobre si, né? Ele levou sobre si. Quando você participa da ceia, você está se identificando com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus, que você já tem assinado na hora do batismo. É uma sequência, amém? Então a ceia do Senhor garante a tua saúde e a tua salvação. Ser dizimista garante a tua prosperidade. Quando você coloca seu dízimo no altar do Senhor, você está colocando no fogo do altar do Senhor. Ele é queimado, espiritualmente queimado, volta para o Senhor. E o Senhor repreende o devorador, como está escrito no livro de Malaquias. Eu repreenderei o devorador, trazei os dízimos da casa do Senhor, para que não falte mantimento, ou seja, recurso, né? Na minha casa, diz o Senhor, na casa do Senhor, não é na sua, na casa do Senhor, na minha casa, diz o Senhor. Ele não falou na sua casa, falou na minha casa, que é na casa dele. E depois, fazei prova de mim, e depois repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da tua terra. Aí é que está o segredo, gente. Aí nem o inimigo coloque a mão na tua prosperidade, no teu dinheiro, no teu trabalho, no teu salário. Ele tem que sair, porque o Senhor o repreende, porque você está em paz com o Senhor, em cumprimento com a palavra. Amém? Vai por aí, povo de Deus. Eu fiquei um ano e meio fazendo tratamento de câncer na bexiga. E eu sempre tive saúde. E eu sempre fui crente. Crente não fica doente? Claro que fica.
positivo. Qual foi o sinal? Urinando sangue. Fiquei uma semana urinando sangue. Daí eu falei para minha esposa, urinando sangue. Preciso ir no médico. Eu tenho convênio, sou conveniado do Sanamédico, no convênio do Sanamédico. Nada mais justo. Aí eu lembrei daquela senhora que Jesus curou, que estava com fluxo de sangue, né? Só que ela tinha um motivo, eu tinha outro motivo. Acontece que eu sempre tive saúde, gente. Eu fui internado uma vez, porque eu sofri um acidente, né? Claro, fui internado. Mas por doença, nunca fui internado por doença. Eu fui por causa do câncer na bexiga. Isso foi em junho de 2013, eu fiquei 1 ano e meio, né? Aquele ano 13 inteiro, 6 meses, depois 2014, o ano inteirinho, terminei agora em dezembro o tratamento, 16 de dezembro, que tive o aval do doutor, ele me examinou, que me operou e tudo. Então, eu nunca fiquei doente. Agora, como que você foi ficar com câncer, né? Aí vem aquela preocupação, pastor, a pessoa fica preocupada, que pecado você cometeu. Ai, agora, que pecado, pastor, ele deve ter cometido um pecado muito grande. E às vezes as pessoas vão orar para a gente, pastor, e pede até a revelação para o Senhor, que o Senhor revela o pecado que a gente cometeu. Barbaridade. Quem vai interceder por alguém tem que ver o pecado que a pessoa cometeu. Pede perdão para o Senhor, intercede. Mas não, você vai revelar o pecado. Ele fez assim e tal. Passei por isso, né? Passar para frente, passei por isso. Mas esse foi o sinal. Urinando sangue. Fui no Sanamédico. Procedimento meu. Eu disse para o Senhor: Senhor, estou urinando sangue. O Senhor não sabia que estava urinando sangue? E preciso de um médico. O Senhor não sabia que estava do médico. Mas esse é o procedimento, irmão. Esse procedimento, povo de Deus, de cada um individualmente. Se você quer ser curado, quer receber está com um problema que o problema resolva, você vai e fale para o Senhor claramente: Senhor, eu estou assim, 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 e preciso disso. E deixa o Senhor falar com você, deixa o Senhor mover as águas, como o pessoal fala, né? Que Ele move os céus e a terra e até os infernos ao teu favor, e ninguém segura. Amém? Guarda isso no seu coração. Ele fica com medo do diabo. Não, o diabo está na mão do Senhor, viu? Está na mão do Senhor, por isso que Ele te disse: destrói, é você que vai destruir. É você que vai destruir, a sua fé vai destruir o inimigo. Você tem a autoridade do Senhor. Se você aceitou Jesus, se você desceu as águas do batismo, se você participa da ceia, você tem autoridade. Amém? Continuando lá, o procedimento meu eu fiz assim. Então, gente, eu fui o médico do Sanamédico, que é o convênio que eu pago, nada mais justo, né? Mas eu coloquei diante do Senhor, minha mão do médico. Eu fui lá, veja lá, escrevi aqui para não se perder no assunto. Convênio que eu pago. Mas escute só, ó, chegando lá eu disse: preciso de um médico urologista, estou urinando sangue. Então eles me disseram: é só o doutor Fábio. E eu disse: tudo bem, mas quando ele pode me atender? Só dia 20 de agosto. E era mais ou menos 15 ou 20 de junho. Então, junho, julho, agosto, 2 meses depois, e eu urinando sangue. Não era possível. Depois outra, vai para o exame de laboratório, vai aquela coisa toda lá, e vai para aprovação, e vai embora, né? Então eu disse assim: acontece que eu disse assim: eu preciso de um médico agora. Se eu ficar até agosto urinando sangue, para ele me atender, pedir os exames de urina, de sangue e outras coisas, e depois ir para a aprovação, para ser liberado, vai demorar mais uns 3, uns 6, uns 4, uns 5 meses. Até lá, eu já morri. Não preciso de médico, nem de Sanamédico e nem de coisa nenhuma. Aí deu um aperto lá, encarregada do setor, né? Chama a encarregada para mim. Chama a encarregada para resolver isso. Eu preciso de uma solução agora. Não briguei com ninguém, não xinguei ninguém.
que lá vai muita gente nervosa, né? Numa hora dessa, descamba, fala uma porção de bobagem, nome é feio, xinga todo mundo lá. Eu só falei assim, chama a encarregada para ela resolver isso. E ela veio encarregada. Então a encarregada já veio com um cartãozinho na mão, que ela já estava ouvindo a conversa. Veio com um cartãozinho na mão e disse assim: procure o doutor Tiago Tambelli na clínica Salux, porque a clínica é conveniada do Sanamed. E essa clínica fica ali perto da Faculdade de Filosofia, depois do Pontigama da Vila Carvalho ali, fica naquele miolinho ali, né? Aí eu estava lá no Sanamed, tomei o busão e uma fração de segundo eu estava lá. Aí fui lá, me apresentei lá, falei para a moça: eu vim aqui da Sanamed marcar uma consulta com o doutor Tiago também, por causa disso. Quando é que ele pode me atender? Era quarta-feira. A moça falou assim: sexta-feira. Sexta-feira é o seguinte, pastor, de 2 meses passou para 2 dias. É de Deus ou não é de Deus? Ou é coincidência? Porque foi colocado diante do Senhor. O Senhor deu a sequência. Fui pelos canais competentes. E o Senhor me mandou lá em 2 dias. E eu não tinha cancelado a consulta com o doutor Fábio. Não tinha cancelado. Falei: se eu não puder vir, depois do telefone cancelo, mas eu vou deixar aberto. Veja bem, ó. Então de dois meses passou para 2 dias. Aí é que está o segredo de colocar na mão do Senhor em primeiro lugar toda a questão. Está lá em Mateus 6:33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Então é o seguinte: Dr. Tiago Tambelli me atendeu, fez os exames de praxe e pediu 4 exames de laboratório: tomografia de bexiga, exame de urina, exame de sangue, exame de fezes. Quando eu saí da clínica Salux, o Dr. Tiago Tambelli, quando saí com guia na mão, lá na rua, eu não vi ninguém, pastor. Eu acho que aquele pessoal já tinha saído correndo, porque ele viu eu cair na rua, levantando a mão para o céu, falando com o Senhor. Quem vai ficar perto? Mas nem eu não fico, né? Levantei as guia na mão assim: Senhor, esta é a minha parte. Senhor, agora é a tua parte. Foi embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei: Senhor, eu vou ungir. Aí ele estava urinando sangue. Aí: Senhor, eu vou ungir a minha língua e vou tomar um copo de água para que essa unção espalhe para onde der direito. Aí eu lembrei da mulher de fluxo de sangue, né? Aonde está esse fluxo de sangue? Eu não sabia o que era. O doutor Tiago examinou, não chegou a lugar nenhum. Falou: ó, não tem diagnóstico, você não sentiu dor nenhuma. Me apertou de tudo quanto foi jeito e não tinha nenhuma dor, pastor, nem no começo, nem no fim, nem nada. Não senti dor até hoje, nada. Me apertou para cá, para lá. Falou: vamos fazer exame. Então fui fazer exame. Quando eu cheguei em casa, ungi a minha língua e coloquei diante do Senhor. Ungi, tomei um copo de água e aguardei. Fiquei tranquilo. 2 ou 3 horas depois, deu vontade de urinar. Quando eu fui urinar, saiu 3 coágulos de sangue. E dali para frente, a urina limpou. Quando eu fui no laboratório fazer os exames, eu fui com a urina limpa.
eu estava urinando sangue pesadamente. Você vê o que é a mão de Deus, povo, na vida de quem Ele quer, na vida do povo de Deus, não é nenhuma prioridade do Senhor, não sou assim, específico. Eu sou pastor Levi, não pode ser pastor, não. Tem pastor aí morrendo de câncer, morrendo de outras coisas aí, né? Tem missionário, eu conheço um missionário que ele é especificamente usado para cura divina e libertação. Esse transplante de rim foi com câncer no rim. Então não é por causa disso, não tem uma prioridade do Senhor. É porque eu coloquei diante do Senhor, o Senhor ouviu, como o Senhor vai ouvir você. Amém? Amém? Vai ouvir você. Isso, vai ouvir você. A urina limpo. Quando eu fui ao laboratório, fui com a urina limpa. Aí o povo diz, é a mão de Deus na nossa vida. A mão de Deus na nossa vida. Esse negócio de câncer, ou você sara, ou você morre. Cantamos um hino aí do Salmo 20, 27, 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É muito fácil pegar nesse texto. Mas quando você está literalmente no vale da sombra da morte, ou o médico vai falar, você está com câncer, ou você sara e vive, ou você não sara e morre. Aí que eu quero ver um negócio. Então, e aí, povo de Deus, que chega a experiência de cada um, isso é individual. Amém? A experiência de você estar andando no vale da sombra da morte e o Senhor te tirar de lá. Louvado seja Deus. É muito fácil pregar ou cantar sobre aquele verso do Salmo 27. Ainda que os inimigos se levantem contra mim para comer as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Aleluia, aleluia. Mas de repente, você é informado que você está com câncer comendo a tua carne. E você tem um exército de inimigo dentro de você comendo a tua carne. Ou você ora e expulsa, ele vai embora o exército inteiro, ou então ele não vai e você morre. Isso não é brincadeira, é sério. O segredo disso é você colocar diante do Senhor e não ficar preocupado e não ficar murmurando. O defeito do povo de Deus é preocupação e murmuração. Vou te dizer uma coisa: todo problema que você passar, não se preocupe, coloque na mão do Senhor. Não se preocupe, deixa que o Senhor cuida disso, mas você vai fazer a sua parte. E não murmure, porque olha, a preocupação impede a ação do Espírito Santo, porque a preocupação é resultado antecipado. Você quer que aconteça aquilo e acabou, e está com medo que não aconteça, mas você já planejou e quer que aconteça. Então o que o Espírito Santo tem que fazer? Nada, você já deu o resultado. Só quer que o Espírito Santo confirme aquilo que você quer. Você passou na frente do Senhor. Impediu a ação do Espírito Santo. Essa é a preocupação. A murmuração abre as portas para o destruidor. Então como que fica? Olha que dupla dinâmica, né? A preocupação e a murmuração.
Uma impediu a ação do Espírito Santo, a outra abriu a porta para o destruidor. Como é que fica? O erro é nosso. E depois nós queremos que Deus, que o Senhor faça tudo, né? Nos livre de tudo, faça um milagre. Jesus fez cura, milagres e maravilhas. Cura, curou. O cego foi falar com ele, ele fez, cuspiu na terra, pegou terra na mão assim, cuspiu, pegou, ungiu os olhos dele e falou: faz, lava no tanque de Siloé. E ele foi, lavou e voltou vendo. Aquele do tanque de Betesda foi outro, né? Estava lá e foi um milagre. Porque Jesus chegou lá e falou: o que acontece com você? Ô Senhor, mas o anjo veio aqui, eu não posso descer. Levanta a tua cama e anda. Ele levantou e foi embora. Mas esse, o tanque de Siloé, não. Ele foi lá, Jesus ungiu os olhos dele, passou o remédio e falou para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, fez a parte dele, obedeceu certinho, foi lá, quando ele lavou os olhos, ele: ô Senhor, estou vendo, estou vendo. Né? Por quê? Porque ele fez a parte dele. Guarda bem isso. Não posso contar toda a história de vez, porque demora muito, acaba perdendo o sentido. Mas se nós não fizermos a nossa parte, o Senhor não pode fazer a dele. Guarda bem o nosso coração. Não se preocupe e não murmure. Que o Senhor cuida de você, cuida da sua vida, cuida da sua família. Eu voltei no doutor Fábio. Eu tomei 10 quimioterapia, fui internado 3 vezes e depois eu voltei no doutor Fábio. Aí ele me deu uma biópsia, eu ia fazer, mas me passou pela ideia, eu não trouxe para mostrar para vocês. Ele deu a biópsia, deu um exame de urina, um cótico, né, especificamente do câncer, e mais um exame de qualidade natural da urina. Então ele deu os três envelopes. E disse assim: o senhor viu, o senhor está curado. O senhor não tem mais nada. Só acontece uma coisa: essa doença você ficava, só vou dar uma nota geral para você 5 anos depois, porque em 5 anos está sujeito a voltar. Então, de ano em ano, você precisa fazer um exame. Eu falei: tudo bem, mas você está curado. Eu queria ouvir isso dele: você está curado. E me deu os 3 envelopes. Quando eu saí do consultório, fui para o ponto de ônibus, sentei lá, falei: eu vou ver o que está escrito nesse envelope. Não entendo nada, né? Aquele código científico lá, mas é meu. Eu estou pagando, é meu. Delicadamente tem aquele envelope. Sentado no ponto de ônibus, passando gente perto de mim, esse banco cheio assim. Quando eu peguei no envelope, eu ouvi uma voz assim: e esta é a minha parte. Oh Senhor, eu tenho falado com o Senhor: Senhor, essa é a minha parte, Senhor, agora é a tua. Depois de 1 ano e meio, eu pego o envelope, né? Atestado pelo médico que estava curado, e eu ouvi a voz do Senhor assim: esta é a minha parte. Glória a Deus. Claro que não precisa falar para você que eu fiquei chorando lá, né? Como eu tinha gente perto, pode pensar que eu saí doente lá, eu podia chamar o SAMU lá e me levar ao hospital. Então eu levantei andando por lá até passar aquele impacto, né? Impacto nervoso, né? Até passar. Eu sentei lá e fiquei: Senhor, mas que beleza.
Que isso sirva como de Deus para vosso crescimento espiritual, vosso crescimento, né? Você saiba que se acontecer alguma coisa, você ficar doente, algum problema, alguma dificuldade muito grande, não queira resolver isso sozinho. Fala para o Senhor, coloca assim, calmamente diante do Senhor. Gostei daquele hino lá, o Senhor sempre nos ouve, como é que é o negócio? Ele nos ouve como nós estamos, né? Assim o sentido, né? Ele nos ouve. E a gente fica preocupado, vai orar e fica pensando que o Senhor está lá no céu, naquela distância, naquela altura lá, e você aqui na terra, numa sua hora. Ah, eu estou tão fraquinho que a minha oração não chega nem no teto. Poxa vida, mas desse jeito não vai chegar nem no chão, né? E o Senhor ouve. O Senhor ouve todo tipo de oração. Até do ímpio o Senhor ouve as orações. Viu? E se você aceitou Jesus na sua vida, desceu as águas do batismo, você tem todo o direito de orar ao Senhor e clamar ao Senhor nas suas necessidades, sem preocupação, sem murmuração, confiando na palavra do Senhor. Se o Senhor diz assim, ó, que a mão do Senhor está estendida para você, porque a mão do Senhor está estendida. Nesse tempo todo de comunhão com o Senhor, eu tive a seguinte ideia. Deus fez a ciência é do Senhor. Então, a ciência é um braço estendido do Senhor a favor do homem. A teu favor, a favor teu. O braço do Senhor estendido, né? E por debaixo de ti estão os braços eternos. É assim que nós precisamos crer no Senhor. Quem está autorizado para mover o braço do Senhor da ciência a favor do homem? Quem está autorizado é o médico. Não é nenhum pecado você ir ao médico, porque ele está autorizado, investiu a vida dele, batalhou, suou, fez de tudo, se esforçou, né? Se dedicou e estudou e aprendeu, e o Senhor revelou o segredo da ciência para ele. Para quê? Ele está autorizado a mover o braço do Senhor ao teu favor. Amém? Amém? Creia nisso. Salvação. Quem Deus autorizou a estender o braço dele ao vosso favor para a sua salvação é o pastor da sua igreja. Amém? O pastor entende da ciência do Senhor espiritualmente, que é a palavra de Deus, a Bíblia, revelada pelo Espírito Santo, pelo Espírito da palavra, para o pastor, e ele leva a palavra para você, ele leva o braço do Senhor estendido para a tua salvação, que pecado é uma doença de alma, mas o médico estende o braço da ciência a favor da saúde do teu físico. Amém? Leva isso para você, mas coloque diante do Senhor toda a situação. Então, quando o Senhor me disse que eu estava curado, eu ouvi do Senhor: esta é a minha parte. E eu saí pulando de alegria, com a responsabilidade de trazer essa palavra nas igrejas onde eu pude ir. E essa aqui é uma delas. Amém, povo de Deus? Que você receba a palavra de experiência de alguém que passou pelo vale da sombra da morte, de alguém que teve, né, exército do inimigo levantado para destruir a minha carne, porque estava comendo a minha bexiga com câncer. E o Senhor me libertou e o Senhor me libertou. Amém? Fique debaixo da proteção
espiritual da tua igreja, debaixo da proteção espiritual da intercessão. Não saia da igreja, não saia, não vá para outro lugar, porque o Senhor separou esta igreja como teu altar. Foi o que o Senhor falou comigo quando eu vim para o Ministério Shalom, que eu era do Ministério Quadrangular. Eu vou te colocar num lugar novo, num altar novo, feito com tábuas novas e com pregos novos. E eu perguntei para o Senhor, o que é isso e aonde é? Espere, não se desespere. E na hora certa eu fui para Shalom. Aí é um outro testemunho, né? Fui para Shalom. Mas o segredo disso, que o Senhor me disse, eu vou te colocar num altar novo. Então, povo de Deus, esse é o vosso altar. O que acontece no altar? Onde você vem adorar o Senhor. Onde você vem adorar o Senhor, onde você participa da ceia do Senhor e traz o vosso dízimo no altar do Senhor. O altar é lugar de adoração. Quando você vem para a igreja que você veio hoje, você não veio aqui para fazer festa, nem para fazer outra coisa, para passar tempo, e nada disso. Você veio para adorar o Senhor. Esse é o segredo da tua bênção. Quando você vai para a tua casa, você leva a luz de Jesus, do Espírito Santo na tua vida e o nome da tua igreja. Aonde você for, porque você veio no altar do Senhor, altar para adorar o Senhor. Comunhão com Deus, já termino já. Comunhão com Deus, povo de Deus, é 24 horas por dia. Vou repetir outra vez, isso é importante. Comunhão com Deus é 24 horas por dia. A adoração a Deus é no santuário. Então, quando você tem essa comunhão com Deus, e depois você vem para o santuário para adorar o Senhor, pastor, o culto fica diferente, o louvor fica diferente, a mensagem é diferente, tudo é diferente, porque você veio diferente. Porque você veio no ponto certo, aonde o Senhor queria que viesse, o jeitinho que o Senhor queria que você viesse. Então é isso. Então, qual é a igreja? Qual é a posição da igreja na vida da gente? Aí você vem, povo de Deus, para ter comunhão com o povo de Deus, comunhão com a igreja. Comunhão com a igreja, comunhão você tem com a igreja, na igreja, comunhão com o povo. Vem aí, converse com o povo. Quando o pastor subiu no púlpito e falava, ó, paz do Senhor. Você fica tudo quieto, não vai conversar, né? Vai falar mais. Mas quando você chega na igreja, abra o seu coração, abrace todo mundo, converse, fale, transmita a sua alegria do Senhor. Alegria na sua vida. Mas no altar você veio para a adoração. Amém, povo de Deus? Faça isso, eu sei que o Senhor vai ver que sua vida muda. São experiências que nós temos com Deus. Tem diversas, sabe? Diversas. Mas por hora é só isso. Uma vez eu estava num aperto muito grande, sem saber o que fazer. Coloquei tudo do Senhor, o Senhor me disse assim, ó, você tem a palavra, o Espírito da palavra e o sangue de Jesus na sua vida. O que é que te falta? Senhor, não falta nada, mas não sei usar essas armas. Vai em frente e depois eu fui o problema resolvido. Mas você tem a palavra, o Espírito da palavra e o sangue de Jesus na sua vida. Gente, você ouvir isso do Senhor é muito forte. Você cai no chão, foi o que aconteceu. Né? E outras experiências que eu tive. Mas essa experiência da cura foi ímpar. Tem muita gente que ficou doente no mesmo tempo que eu fiquei, morreu de câncer. E o doutor Fábio disse assim, seu Davi, eu falei para ele assim, falei, doutor, graças a Deus, doutor, mas foi uma luta, estou 1 ano e meio lutando. Eu falei assim, ó, seu, pessoa mais nova do que o Senhor,
fizeram o mesmo tratamento e não foram curadas. Você foi curado, você não tem mais nada. Estendeu a mão para mim e falou: passar bem, Deus te abençoe. Você vem por onde vai bem. Amém, povo de Deus? Eu quero orar para você. Pastor, vem aqui. Pode passar a palavra para você. Isso, mas eu quero orar para você. Glória a Deus. Tem alguém com esse mesmo problema de câncer? Tem alguém aqui? Tem alguém que tem alguma doença, qualquer uma outra coisa que você está te incomodando? Você vai colocar diante do Senhor. Fecha os vossos olhos. Vou orar para você. O Senhor vai te abençoar. Se você está doente, o Senhor vai te curar. Se você tem outro tipo de problema que precisa da solução, quem sabe hoje o Senhor vai te dar uma solução. Hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana, ou no caminho até você chegar na sua casa. Mas o Senhor te ama e o Senhor estende a tua mão sobre a nossa vida. Aleluia. Os braços do Senhor estão entendidos. Glória a Deus. Grande Deus e poderoso Pai, Senhor amado, esse povo está na tua presença. Alguns, Senhor, trouxeram problemas, dificuldades, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque ninguém se manifestou, Senhor, de doença. Aleluia. Senhor, tem dado saúde, dado força para este povo, Senhor, força para o pastor Paulo. Oh, Senhor, amado, tem orientado o teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, oh, Senhor, abraça essas vidas. Oh, Senhor amado, oh, Senhor, isso fica na tua palavra e por debaixo de ti estão os braços eternos. Que os teus braços, Senhor, estejam sobre esse povo, carregando esse povo no colo. Meu Deus, é o Shaddai. Oh, Senhor, aquele que carrega o povo no colo, que amamenta, que alimenta, que protege, que guarda. Oh, Senhor, aqui está esse povo na tua presença, Senhor. Que, Senhor, esse povo voltando para casa, eles possam levar, Senhor, esta bênção dentro do seu lar, dentro de cada lar, Senhor, esteja a tua bênção, esteja a tua palavra, esteja o teu Espírito, a tua unção, a tua virtude, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, Senhor, vida do pastor Paulo, obra, Senhor, com a tua proteção, com o teu amparo, com o teu cuidado, Senhor, e que essa igreja, Senhor, tenha um fluir muito grande, meu Deus, desenvolvimento, Senhor, muito grande, Senhor, em nome de Jesus, do jeito que o teu servo, Senhor, está sonhando, está vendo, que aconteça, meu Deus, em nome de Jesus, e assim seja feito, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, para o louvor do teu santo nome. Amém, Senhor. Aleluia. Às vezes, querido, você tem orado pela tua família, você pode pensar assim: poxa, pastor, não vejo nada acontecer e parece que eu oro, continua do mesmo jeito, irmãos. Não cesse de buscar, orar sem cessar, sempre clamando na presença do Senhor, sempre glorificando o nome dEle. Nosso trabalho, assim como disse o pastor Levi, é buscar, crer e esperar no Senhor, que pode todas as coisas. Amém, querido? Gostaria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus, mas antes, se você está do lado da pessoa que faz parte da tua família, chega pertinho dela, mais pertinho dela, abraça ela com carinho em nome de Jesus, com respeito, com carinho, abraça ela. Amém, em nome do Senhor, seja obreiro, seja músico, seja qual o teu papel, qual a tua função na igreja, se você puder, chegue perto dessa pessoa, em nome de Jesus, essa pessoa que Deus colocou do teu lado, amém, querido, para que vocês pudessem formar uma família, para que a bênção do Senhor ela possa estar sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre essa aliança, aleluia, porque família é um projeto de Deus. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Eu gostaria que nessa noite, querido, você não orasse por você mesmo, mas eu gostaria que você orasse, que você intercedesse por essa pessoa que está do teu lado. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Não fique com a tua boca fechada, mas abra a tua boca e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus grandioso, Deus poderoso, Deus santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos a Ti, Pai, porque nós cremos no poder do Senhor, nós cremos no milagre do Senhor, nós cremos na restauração do Senhor, nós cremos, meu Deus, que ainda, Deus, que o vale, Deus, de ossos secos possa estar cheio de ossos. Nós cremos, Deus, que o Senhor pode fazer, Senhor, esse vale de ossos um exército numeroso, oh, aleluia, prontos para lutar em favor, oh, Senhor, do Teu reino. Nós cremos, Deus, que ainda, Senhor, que possa, Deus, a família, Deus, estar em ruínas, Deus. Nós cremos que o Senhor pode juntar
restauração. Nós sempre cremos, Deus, na transformação. Ainda que, Deus, os nossos olhos, Deus, possam tentar nos mostrar ao contrário, nós não enxergamos pelos olhos humanos, mas nós enxergamos e nós andamos pelos olhos da fé. Assim, Deus, nós apresentamos, Deus, eu apresento diante do Senhor nessa noite cada família, Deus, ó Senhor, representada aqui, Pai. Deus, abençoa, Senhor, nessa noite, Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, a mãe, abençoa, Senhor, os filhos. Abençoa, Senhor, os casais, Pai, no nome de Jesus. Ó Senhor, a esposa, Deus, que ficou na casa, Deus, mas o marido se encontra aqui. Ó Senhor, o marido, Deus, que ficou na casa, Senhor, mas a esposa, Deus, está aqui, Senhor, nessa noite. Pai, eu te peço, Deus, abençoe em nome de Jesus. Deus, eu repreendo, Deus, todo mal, Deus, toda obra contrária, Senhor, todo espírito maldito, todo espírito que tem levado, Senhor, os filhos, as filhas, Senhor, Senhor, a se desviarem da tua presença, todo espírito familiar, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, cai por terra todo o laço do inimigo, todas as cadeias do inferno, venham cair por terra no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, Deus, eu te peço nessa noite, Senhor, que o sangue do Senhor possa estar aspergido, Senhor, sobre os umbrais, Senhor, das portas, das casas dos teus filhos, para que o mal, Deus, não venha entrar, para que o espírito de morte venha ficar do lado de fora, Pai, em nome de Jesus, porque assim diz a tua palavra, que sobre a casa, que sobre a tenda dos teus filhos não há encantamento, não há maldição, Senhor, não há praga, não há peste, mas a bênção do Senhor, a comunhão do Senhor, a restauração e a transformação do Senhor. Deus, leva, Senhor, a paz, Deus, para cada casa, Senhor, para cada lar. Leva, Senhor, Senhor, a compatibilidade, Senhor, Deus, entre os casais, Senhor, a comunhão, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, o entendimento, Deus, Senhor, venha, Senhor, estar sobre a vida, Senhor, do marido, da esposa, dos filhos, Pai, em nome de Jesus, toda briga, Pai, Deus, toda contenda, Pai, venha ser desfeita, Pai, nessa hora, todo motivo, Deus, toda rebeldia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha ser desfeita, Pai, venha ser quebrada, Pai, venha ser aniquilada, no nome de Jesus Cristo, nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus, do maior ao menor, Pai. Nós abençoamos, Deus, todos os membros, Senhor, das casas dos teus filhos, Pai, porque lá moram, Deus, não simplesmente, Deus, quaisquer pessoas, mas lá moram adoradores do teu nome, lá moram, Deus, pessoas que te louvam, que te glorificam, Deus, Pai, que nasceram para o louvor da tua glória, e lá estão os teus filhos. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção, Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Liga essa pessoa que está do teu lado. Fala assim com a autoridade que o Senhor te dá. Fala assim: eu te abençoo. Fala mais forte: eu te abençoo. Em nome de Jesus. Agora, vire para a pessoa que está do teu lado e fala assim: eu te amo, Cristo. Fala assim para ela: eu te amo, porque Deus me deu amor. Eu não estou ouvindo muito bem. Fala assim: porque Deus me deu amor para eu te dar. Amém, querido? Em nome de Jesus. E continue orando por essas pessoas. Continue orando, continue, querido, intercedendo pelos membros da tua família, querido. Que são pessoas que Deus colocou, querido, lá na tua casa. Não para que se fraquejasse, não para que houvesse tantas discussões, mas para que você abençoasse, porque fazem parte de você. Amém, querido? Para que quando você estiver fraco, alguém lá possa te levantar e possa dizer: eu te ajudo também, eu sou contigo, eu estou aqui para nós lutarmos, para nós caminharmos juntos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai. Continua perto dessa pessoa, se você puder. Continua perto dela. Coração regenerado, coração transformado, coração queimado.
pessoas da casa dela, da família dela, ela fala assim: eu acho que eu assino no lugar errado, sabe? Puxa, essa não é a família que eu pedi para Deus ou que eu gostaria que tivesse. Mas deixa eu falar uma coisa para você: as coisas podem mudar e podem ser transformadas a partir de nós. Porque para nossa família Deus já tem um plano, já tem um projeto. Mas pode mudar sim, querido, a partir de nós. Quantas horas nós gastamos em oração e intercessão pela nossa família? E quantas horas, muitas vezes, nós gastamos para criticar a nossa família pelo jeito que é? Né, querido? Então, o Senhor deu boca para nós, querido, para nós abençoarmos, para nós orarmos, para nós quebrarmos maldição, cadeia do inferno. Você sabia, uma curiosidade, só uma curiosidade, você sabia que quando você fala, automaticamente você pragueja, automaticamente você libera um espírito maligno em favor daquela pessoa? Você sabia disso? Qualquer hora nós vamos falar a respeito desse assunto. Espíritos familiares, espíritos que agem na área da família. Então, que compensa muito mais. É como, por exemplo, ele deixa você chorar e que você sorrir. É claro que muito mais bem para a saúde faz você sorrir. Então, querido, muito mais bem faz para a nossa saúde espiritual nós abençoarmos. Para isso o Senhor nos chamou. Amém, querido? Então, eu gostaria que nessa noite você, com as suas mãos abençoadas, pudesse aplaudir ao Senhor. Esse Deus maravilhoso, Deus glorioso, esse Deus, aleluia, que tem abençoado as nossas vidas grandemente. Abençoado as nossas famílias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós daremos a Ti, Senhor, o louvor, a honra, a glória, a adoração. Então, o Senhor é vida, Deus. Nós vamos dar a Ti, Senhor, a adoração. Nós vamos levar para o Teu trono, Senhor, no altar da adoração, Senhor, nesse lugar, onde quer que nós estejamos, Pai. Essa abençoa, em nome de Jesus, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Deus continue abençoando e usando a vida do pastor Levi, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido, tua vida, você que vem adorar ao Senhor, amém, querido? Deus possa continuar te abençoando grandemente. Deus abençoe os músicos, Deus abençoe os cantores da casa do Senhor, Deus abençoe os diáconos, todos os irmãos. Deus abençoe de uma maneira poderosa, que o Senhor possa te recompensar, e eu creio que o Senhor vai te recompensar, porque tudo aquilo que você faz, com certeza, é escrito no livro das obras, para um dia você se encontrar com Ele, amém, querido? Graças a Deus. Coloca a tua mão assim, querido, nessa noite. Lembrando você que amanhã temos um culto de oração, terça-feira, estudo bíblico, quinta e sábado, mais tantos cultos aí para adoração no nome de Jesus, amém? Coloca a tua mão assim nessa posição, coloca essa tua mão, aleluia, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Coloca a tua mão assim, ao alto da tua cabeça, fala assim para o Senhor: Senhor, a tua graça me basta. Amém, querido? Que a graça do Senhor possa envolver a tua vida de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém, querido? Vai em paz, que o Senhor te acompanhe. Chegada a hora do juízo final, onde pobres, ricos, grandes e pequenos, um por um, segundo suas obras, virão para serem julgados. Os salvos irão para a vida eterna, porém os condenados para o terror eterno. Que os livros sejam abertos, e também o livro da vida. Leonardo?
Você frequentou bailes, praticou a mentira, era invejoso, só se preocupava com você. Trouxe muitas angústias para seus pais. A única coisa importante para você era andar na moda, curtir o momento e namorar. Dava mais valor aos seus amigos do que sua própria família. Viveu nos vícios, na prostituição. Mas o que tem mal nisso? Eu só queria curtir a vida. Vendo que estava indo para o inferno, eu mandei meus servos lhe mostrar o caminho da salvação. Porém, você nunca os ouviu. Pelo contrário, debochava e dizia: nem morto vou para a igreja. E para se aparecer diante dos amigos e das garotas, gritava: aí vai o crente, aleluia, irmão, vai dar dinheiro pro pastor. Você se achava esperto. Teve sua oportunidade, mas a desperdiçou. Agora é tarde. Mas como? Como assim é tarde? Está sendo condenado a passar a eternidade nas profundezas do inferno, lugar de tormento, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Lá não há uma gota de água e nenhum segundo de descanso, só terror. O seu nome não está no livro da vida. Levem-no. Não! Não! Onde estão me levando? Largue-me, não! Por favor, inferno, não! Não, por favor, não quero ir! Não! Por favor, não! Não! O inferno, não! Por favor, eu suplico! Agora você é meu. Gilberto. Você era idólatra. Se dobrou diante de uma imagem feita pelas mãos dos homens, sem vida, que tem boca e não fala, olhos e não vê, e nenhum som sai de sua garganta. Passou a vida acendendo velas e fazendo promessas. Se consultou com os espíritos enganadores. Acreditava em horóscopos, gastava todo o seu dinheiro fazendo despachos nas encruzilhadas. Serviu aos demônios e não a mim. E por isso, irá para o mesmo lugar onde eles estão. E você nem imagina o tormento que lhe espera. Ouça. Mas eu fui religioso. E as velas que acendi não me serviu de nada. Fiz promessas. Eu não quero ir queimar no inferno. Me dá uma chance. Ao menos me mande pro purgatório. Não existe purgatório. A única maneira de entrar na vida eterna é aceitar meu filho Jesus como Salvador. E isto você não fez. Foram inúmeras as vezes que enviei o meu servo para lhe ensinar
o reino de Deus. Mas você nunca deu ouvido. Como vê, desperdiçou a chance da sua salvação. E agora será lançado dentro do lago de fogo e será queimado eternamente. Seu nome não está escrito no livro da vida. Levem-no. Não! Não, me soltem! Não, eu não quero ir pro inferno! O fogo, não! 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 Socorro! Não! Gilberto, a tua alma me pertence. Venha! When the evening falls and the daylight is fading, from within me calls good evening. Ana? I'm sleeping. For a moment I stray, and then it holds me completely. Close to home, I cannot say. Close to home, feeling so far away. Filha, você me serviu e foi fiel de todo o seu coração. Abandonou o pecado e entrou pela porta estreita, se mantendo pura diante dos meus olhos. Mesmo quando era tentada, se afastou da prostituição e dos prazeres deste mundo. E foi cheia do meu Santo Espírito diante das mais difíceis situações. Suas orações chegaram até mim e também as suas ofertas. Nunca te abandonei. Irás para o paraíso, um lugar de paz, onde não haverá dor e nem lágrimas, onde todos os dias serão dias de festas. Você será minha filha e eu serei o seu Deus. Irá para o descanso eterno, onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que está preparado para você. Filha, o teu nome está escrito no livro da vida. Receba as vestes celestiais. Entra no gozo do teu Senhor. Paulo, vós sois nação eleita, povo escolhido, para proclamar meu evangelho. renunciaste a tudo por minha causa. Deixou de lado teus sonhos e projetos pessoais, escolhendo ser um pregador do Evangelho. Gastou a sua vida em favor dos sofridos. Ouvias, meu filho amado, tuas orações e vi os teus jejuns.
E através de você, muitas almas foram salvas para o meu reino. Irás para o paraíso, um lugar maravilhoso, onde não existe tristeza e nem dor, e a minha glória iluminará a cidade. Receba as vestes celestiais. Agora, receba o galardão. Cada pedra desta coroa é uma alma que você trouxe para o meu reino. Entra para o gozo do teu Senhor. Sheila? Sheila? Sheila! Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não! Chegou a hora do juízo final. Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não! Você teve a oportunidade de ser salva no começo da sua fé. O seu nome foi escrito no livro da vida, e os meus anjos a aguardavam de todo o mal. Mas com o passar do tempo, você deixou o primeiro amor e voltou a praticar os mesmos pecados que tinha abandonado. Assim, o teu nome foi apagado do livro da vida. Tem misericórdia de mim, Senhor! Tem misericórdia, por favor, me salva! Não quero ir pro inferno, meu Deus! Então, preocupado com você, enviei meus servos para te levar de volta ao caminho da vida. Mas você dizia que estava bem e não precisava mudar. E com isto, foi se afastando de mim. Mesmo estando dentro da igreja, não ouvia mais a minha voz. Suas orações se tornaram frias. Deixou de evangelizar. Antes você era um instrumento em minhas mãos, mas depois passou a ser usada pelo diabo, levando a fofoca e a contenda dentro da igreja, falando mal dos meus servos e olhando tudo com maus olhos. Deixou de buscar o meu reino em primeiro lugar e passou a se prostituir com seus namorados, pois dizia consigo mesma: ninguém sabe, e Deus é amor e me perdoará, e afinal de contas sou jovem e hoje em dia todos fazem isto. Através de você, muitos jovens estão indo para o inferno e teriam sido grandes homens de Deus se você não os tivesse contaminado. Havia momentos que você até queria se arrepender, mas quando via o pecado, não resistia e caía na tentação. Aí aconteceu o que você não esperava. Morreu naquele acidente e não teve tempo de se arrepender. Agora é tarde.
está sendo julgada a passar a eternidade no lago de fogo. Tudo o que eu podia fazer por você, eu fiz. Encare o julgamento. Amarrem-na. Levem. Agora, Sheila, você é minha. E assim foram julgados todos, um por um, segundo as suas obras. Filhos, ouçam a voz do seu Pai, que tanto se preocupa com vocês. Não quero condená-los ao fogo eterno. Por isso, arrependam-se dos seus pecados e deixem-me entrar nos seus corações, pois sou o seu Deus. A vida é tão pequena, não a desperdicem nos prazeres. Sejam inteligentes e se voltem para mim. Verão que sou melhor que tudo que vocês provaram. Sou o seu Deus, aquele que os formou e os guardou desde o nascimento. Se quiserem agora, posso salvá-los e escrever-lhes os nomes no livro da vida para que tenham direito à vida eterna.